sociais, elas têm nos deixado mais infelizes. Qual é o grande problema das redes sociais? Tá? Bom, o grande problema, na verdade, seja bem-vinda, Beta, é que elas têm roubado o que a gente chama de um tempo precioso que a gente tem, tá? Então, se a gente pegar uma linha do tempo, eu estava revendo uma pesquisa esses dias de um professor Adam Adler, que trabalha, ele é psicólogo e professor de marketing, e ele estava comentando sobre como mudou ao longo da última década, de 2007, que foi o recorte que ele fez, a 2017. Então, a gente gasta mais ou menos o mesmo tempo em trabalho, mais ou menos o mesmo tempo dormindo, atividades de sobrevivência, que é alimentação, higiene pessoal, e tem uma pequena parcela do nosso tempo, que pode variar de pessoa para pessoa, que nós gastamos com o que ele chama de vida pessoal, tá? Ou questões pessoais, certo? E o que é que a gente faz com esse nosso tempo pessoal? Ou seja, que não é o tempo do autocuidado, nem o tempo de trabalho, nem o tempo de dormir. Esse tempo, de 2007 a 2017, ele mudou muito a configuração dele. Por quê? Esse tempo, que deveria ser dedicado ao lazer, ao conversar com o outro, a refletir sobre a vida, a rezar, a fazer uma meditação, a conversar com um amigo, a conversar com as pessoas da nossa casa, brincar com os nossos filhos. Esses momentos de pessoais, eles diminuíram muito o tempo que a gente dedica a essas atividades offline. E em 2017 houve um grande boom, um grande aumento do tempo que a gente usa desse nosso tempo livre para as mídias digitais. E aí uma parcelinha bem minúscula é o que a gente realmente gasta de lazer offline. Então, o que ele questiona, o que ele traz para a gente de reflexão e que eu trago agora para vocês, é como é que a gente tem utilizado esse nosso tempo tão escasso de vida pessoal, tá? E aí, dentro desse processo de tempo, dentro dessa pequena parcelinha que a gente usa para, de tempo pessoal, aquele tempo que a gente usa com a mídia digital, o que é que acontece? Exatamente. A gente nem percebe, né, Betânia? As redes sociais nos prendem de uma forma que a gente nem sente. Isso. Vocês podem colocar perguntas ou questionamentos ou comentários aqui no campo de comentários, tá bom, gente? Então, o que acontece? A gente realmente não percebe. E mais à frente eu vou explicar para vocês por que a gente não sente o tempo passar. A gente parece que não tem tempo mais para nada, parece que o nosso tempo livre acabou sem a gente nem perceber, né? Existe um motivo que a gente às vezes não percebe de forma consciente, mas existe uma explicação de por que esse tempo parece que vai rolando de ladeira abaixo sem a gente se dar conta, tá? Bom, nesse tempo livre que eu falei para vocês, que antes a gente usava mais para atividades de interação, lazer, para hobby, criatividade, leitura, escrita, etc. Esse tempo está sendo muito mais ocupado por tecnologia. Ok, ficou claro até aí, né? Mas aí qual é a outra grande questão? Dentro desse tempo cada vez maior do nosso uso de tecnologia, nos momentos de lazer, a gente pode usar esse momento de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Em outras palavras, a gente pode usar aplicativos no nosso celular, por meio da internet, que podem deixar a gente mais feliz, ou aplicativos que podem nos deixar mais infelizes, que é a grande questão desse meu convite nessa live. Por que as redes sociais, especificamente, elas têm nos deixado mais infelizes, tá? Então, quais são os aplicativos, né, que as pesquisas mostram que deixam as pessoas mais felizes? Eles fizeram uma pesquisa em que pediram para as pessoas, ao usar determinados aplicativos, eles contaram um determinado tempo e pararam e pediram para as pessoas responderem: como você se sente agora ao usar esse aplicativo? Você se sente mais feliz ou mais infeliz? E aí, no grupo dos aplicativos que são positivos para as nossas emoções, não estavam os aplicativos de redes sociais. Sabe que tipo de aplicativo estava? Aplicativos relacionados a relaxamento, a meditação, a atividades físicas, que muita gente está descobrindo agora, alguns aplicativos, outras pessoas por meio de canais no YouTube. Aplicativos que nos ajudam a ver o tempo, a temperatura, para planejar um passeio, por exemplo.
Aplicativos de leitura, como o Kindle, que você pode ter o aparelho, você pode usar o aplicativo no celular ou no tablet. Aplicativos relacionados à educação, tá? A saúde, né? Alguns que fazem tracking de saúde, de mudança de hábito. Então, esse conjunto de aplicativos que eu falei para vocês, eles tendem a fazer com que a gente se sinta mais feliz ao utilizá-lo, tá? Só que a grande questão é que esses tipos de aplicativo, normalmente, naquele tempo que eu falei para vocês, de uso de tecnologia dentro do espaço do lazer, a gente utiliza, em média, por essa pesquisa, 9 minutos por dia, tá? Agora, existem outros aplicativos, que são os aplicativos que nos deixam mais infelizes, e esses a gente passa 3 vezes mais tempo, em torno, em média, 27 minutos por dia, tá? Ou seja, a gente gasta muito mais tempo com coisas que nos deixam, com aplicativos que nos deixam mais infelizes do que os que nos deixam mais infelizes. E quais são esses aplicativos que nos deixam me sentindo mais assim? São os aplicativos relacionados a namoro, a redes sociais, que é o centro da nossa conversa hoje, jogos, entretenimento, notícias ou simplesmente a gente navegando na internet, tá? Então, a gente gasta muito mais tempo, portanto, nesse tipo de aplicativo. E por que que a gente faz isso? Essa é a grande questão. Por que passamos tanto tempo nesse tipo de aplicativo se eles não estão nos fazendo tão felizes assim? Então, existem algumas questões por trás. Primeiro, é a falta de pistas que indiquem para a gente que é hora de parar. Como assim, Didier, pistas de parar? Se a gente pensar no século XX, quais eram as pistas de parar nos meios de comunicação? Era o seguinte, você pegava um livro para ler. Então, quando você termina um capítulo, é uma pista de que você terminou aquela sessão, aquela parte da sua leitura, e que é hora de você se movimentar, se levantar e fazer uma outra atividade, por exemplo. Você pode até decidir ler o seguinte capítulo, né? Mas você tem uma pista clara de que se concluiu, se fechou aquela ideia. Quando você pegava um jornal, né, de papel, a mesma coisa. Os cadernos do jornal eram pistas claras de que você terminou um caderno do jornal, você pode decidir continuar lendo um segundo jornal, ou quando você terminar todos os cadernos, você terminou a atividade da sua leitura do jornal do domingo de manhã, por exemplo, terminou o seu café, terminou o seu jornal, você vai partir para uma outra atividade. Então, as pistas eram claras, explícitas, né? Programa de TV antigamente era uma vez por semana. Sei lá, um Globo Repórter, por exemplo, era sexta-feira à noite, eu acho, né? Então, depois que você terminava aquele programa, você tinha que esperar uma semana para que você pudesse assistir mais um daquele programa, né? Você ia acompanhando as propagandas, ia vendo quando é que ia ser, qual era o próximo tema, para ver se você tinha interesse de ver ou não aquele determinado episódio do Globo Repórter, por exemplo. O Fantástico, que era domingo à noite, né? Que não sei, não assisto mais televisão aberta ali no Brasil. Então, essas pistas, elas eram claras. Agora, o que é que acontece? As pistas não são claras. Mesmo no Netflix da vida, né? numa TV via streaming, você está assistindo, o que é que acontece, gente? Você termina, ele já coloca, assistir o próximo episódio, e já vai colocando na barra do tempo, né? Sugerindo que você já assiste o próximo episódio. Aí você clica e já vai para o próximo. Ou se você não der um stop, ele simplesmente vai dar continuidade àquilo. Percebe? Então, a gente hoje, nas redes sociais e nesses canais também de comunicação, a gente é levado naturalmente a não parar, a continuar, a ver mais um pouco, a ver o próximo episódio, a continuar rolando o feed. Então, se a gente parar para pensar, essas pistas, no caso do feed, por exemplo, do Instagram, do Facebook, eles são literalmente intermináveis. O que acontece quando você está olhando seu feed? Para pensar agora. Você vai rolando, ele vai carregando, concorda? Você vai rolando, ele vai carregando. Enquanto você for ficando ali, se você ficar 5, 10, 15 minutos ou 1 hora, concordam comigo que o feed vai continuar sendo carregado? Ele não vai parar nunca, né? Então, você não tem uma pista clara do ponto de vista visual e mental de que, olha,
Terminou a hora de você estar checando o seu feed no Instagram. É hora de você partir para outra atividade, para um outro aplicativo, para se levantar e falar com as pessoas da sua casa, fazer uma atividade, seja lá qual for, mas mudar de atividade. Não é clara essa pista, né? Pelo contrário, o design, né? Toda uma engenharia que é feita por trás de programação, de experiência do usuário, de design de cores, tudo isso é feito para estimular e fazer com que a gente passe cada vez mais tempo vidrado na tela do celular, principalmente nas redes sociais, e isso vai alimentando o nosso desejo de consumir, consumir, consumir cada vez mais. Então, esse consumo não consciente é que é o grande problema, né? E ele vai entrando na nossa vida, como a Betânia falou no início, ele vai prendendo a atenção da gente de modo que a gente não percebe. Mesmo quando a gente está falando, não só nas redes sociais, mas numa pesquisa na internet, por exemplo, se você não tem clareza sobre o horário que você quer terminar, se você não põe um alarme, por exemplo, de que terminou aqui a hora agora de preparar o jantar, ou parar e preparar o almoço, você vai entrando no site, você vai clicando no link, que leva a outra informação, que leva para outra. Mesma coisa no YouTube, você começa a ver um vídeo, ele termina um, já te sugere um outro. Ou sugere outros canais parecidos que o próprio Instagram, a própria rede, ela vai, seja o YouTube, seja o Instagram, seja o Facebook, eles vão analisando a forma, o tipo de informação que a gente está consumindo e vai sugerindo novas informações para a gente, né? Então, essa sensação de que uma coisa leva a outra, seja numa pesquisa, quando a gente está navegando na internet, seja nos nossos feeds das redes sociais, que são intermináveis, eles vão fazendo com que a gente não tenha uma pista clara de que é hora de parar. Então, é normal que a gente não perceba e que a gente seja induzido a continuar mantendo nosso tempo, nossa atenção ali, ok? Então, por que pode ser negativo para as nossas emoções? Você pode estar pensando, tá, mas eu estou me divertindo, eu não me sinto triste, eu fico tranquila, eu me distraio, é quase um lazer, né? Eu mato a saudade dos meus amigos, eu vejo como é que está a vida dos meus amigos. Aí entra outra questão, né? Que é o como o consumo excessivo das redes sociais, eles tomam não só o tempo da gente, como eu falei inicialmente, ou seja, elas pegam uma parcela grande do nosso tempo livre, tempo de lazer, fazendo com que a gente aperte cada vez mais o tempo para os nossos hobbies, para as nossas conversas mais significativas, etc. Então, existem outras questões por trás. Quando a gente passa muito tempo nas redes sociais, olhando o nosso feed, nós tendemos a aumentar duas coisas que são danosas para a nossa saúde mental. A primeira delas é o aumento da comparação social. É aquela sensação famosa de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Então, quando a gente fica muito vidrado, consumindo sem consciência o nosso feed, a gente começa naturalmente a ser levado para a sensação de que a vida do outro é melhor do que a minha. Então, eu comparo o corpo do outro, minha amiga está mais magra e eu não estou. Eu comparo com as viagens que o meu filho está mostrando. Eu nunca fui num lugar que tem uma borda de piscina, uma piscina de borda infinita, mas parece que todo mundo no seu feed tem. São as refeições perfeitas, aqueles pratos montados quase que profissionais e eu comendo meu ovo com pão, né? É a amiga que tem tempo para brincar durante a quarentena de todas as brincadeiras educativas possíveis e imagináveis e você está descabelada, mal dando conta de limpar a casa, mal dando conta de resolver a sua pilha de prato, menino gritando, você estressado porque está querendo dar conta do trabalho em home office. É você querendo dar conta de 1 milhão de coisas, principalmente nesse contexto de isolamento social, com um lazer muito mais limitado, muito mais estressada. E cada vez que você olha o seu feed e você vê a aparência, né, os recortes da vida do outro como muito mais positiva do que a sua, esse gatilho da comparação social ele é acionado. E quando esse gatilho da comparação social acontece, a gente tende a se sentir menor, menosprezado, inferior em relação às outras pessoas, né? Mesmo que a gente entenda que a gente tende a postar o lado positivo na nossa vida, que as pessoas não vão colocar, como eu brinco, a foto da ressaca, elas colocam a foto quando chegam no início da festa maquiadas, mesmo que a gente tenha já um pouco de consciência
dessa dinâmica das redes sociais, né, que são recortes da vida da gente. Portanto, o que a gente vê no feed não é a vida completa da pessoa. O que a gente vê no feed são recortes dos lados positivos. Na viagem, ninguém vai postar a foto dos filhos brigando no banco de trás, jogando comida no chão. A gente vai postar a foto de quando a gente para e tira uma foto linda da paisagem, da família e de comercial de margarina, né? Então, a gente tem uma tendência a postar aquilo que é positivo. Só que quando a gente absorve essas informações no nosso feed, a gente tem uma impressão errônea e distorcida da realidade das pessoas. E a gente acha que a vida do outro é linda, é perfeita, as comidas, os filhos, as brincadeiras, o cabelo, o corpo, tudo do outro parece melhor e o meu parece inferior. Então, isso é uma distorção da realidade, na verdade, porque a vida do outro não é só aquele recorte que ele colocou no Instagram ou nas redes sociais que ele faz parte. Mas nós tendemos a interpretar aquilo como a vida real do outro, tá? Então, essa é a primeira consequência negativa para as nossas emoções, ok, gente? Aumento da comparação social. O segundo problema é a busca pela validação. O que é isso? Desde que a gente é pequeno, né, desde que nós estamos aprendendo a nos relacionar em sociedade, primeiro com a reação positiva dos nossos pais, que são as nossas referências emocionais, a gente busca o quê? Aceitação, a gente busca ser amado, a gente busca ser elogiado. Então, esse desejo de ser aceito, a gente leva para a nossa vida enquanto adultos também. E hoje a gente também leva essa necessidade de validação para a nossa vida digital, tá? Então, quanto maior é o nosso nível de carência afetiva, né? Quanto maior foram os buracos que a gente teve na nossa infância do ponto de vista emocional, ou quanto mais a gente teve um comportamento de se esforçar demais para agradar os nossos pais, para poder nos sentirmos amados e queridos, a gente vai replicar essa necessidade de validação também nas nossas redes sociais. E essa validação, ela pode gerar um problema. Que problema? Como assim, Didi? Pode ser um problema querer validação social. Significa que eu coloco para o externo, eu coloco nas mãos do outro a régua que eu meço a mim mesma. Então, quando eu procuro a validação externa para determinar a minha autoestima, o meu senso de eu, o meu valor que eu tenho como pessoa, eu coloco isso nas mãos dos outros, ou seja, eu determino o meu próprio valor pelo número de likes que eu tenho, ou pelos comentários elogiosos e querida, e fofo, seu filho, ai, como ela está grandinha, como ela está linda. Então, quando a gente fica muito dependente desses elogios que vêm dos outros, é como se a gente estivesse colocando na mão do outro a determinação da nossa própria autoestima e do nosso valor. Então, isso não é bom do ponto de vista emocional. Por quê? Quando a gente coloca na mão dos outros, quando a gente dá muita importância e valor à validação social, nós só sentimos que somos queridos e amados se a gente for elogiado. E isso na rede social se representa pelo número de likes ou pela positividade dos comentários que eu tenho, né? Então, se eu entro na minha rede social, por exemplo, e posto uma foto de um passeio maravilhoso e ninguém comenta, eu começo a me sentir mal, eu me sinto para baixo, eu começo a achar que ninguém está me curtindo, por que ninguém elogiou ainda? E isso vai gerando uma sensação de angústia. Por quê? No fundo, o que a gente estava querendo não é apenas o like. Por isso que eu coloquei essa camisa aqui. Eu acho que vocês veem invertido, né, no Instagram, mas ela diz Love, not likes. É uma camiseta temática de uma empresa que trabalha com esse slogan. Então, o que a gente tem que procurar, na verdade, nas nossas relações digitais e offline, é o amor, não o número de likes, né? Só que a gente não percebe que a gente dá importância demais a esses likes, porque no fundo, a gente quer que esse like preencha a nossa necessidade de amor e a nossa autoestima, que às vezes não é tão firme em nós mesmos, tá? Então, por conta disso, é que os likes eles podem ser tão viciantes, né? É como se fosse uma injeçãozinha de dopamina dizendo quanto você é especial, quanto você é maravilhoso, quanto você é popular, quanto você está
vivendo bem a vida, né? Alguns sociólogos têm dito que para algumas pessoas, né, existe um fenômeno hoje de que se eu não postar, eu não vivi. Se eu não colocar aquele prato daquela comida, como é que as pessoas vão saber que eu estou visitando restaurantes maravilhosos, ou que eu estou cozinhando maravilhas, ou que eu estou brincando com os meus filhos? Então, é quase que se eu não postar, se eu não mostrar ao mundo, se as pessoas não derem um like, eu não estou sendo suficientemente querida e amada, como se para o meu ego se sentir bem, eu precisasse dessa massagem na minha vida digital, né? Então a gente precisa estar muito atento a como a gente está se relacionando com esse nível de dependência com os likes, tá? E aí, para a gente ir para nossa última etapa nessa nossa live, o que é que a gente pode fazer, então, para a gente diminuir esse nível de dependência que a gente tem desses likes, né? E das redes sociais? Primeiro, a gente pode determinar horários em que a gente não vai olhar o celular, tá? Esses horários, eles funcionam melhor quando a gente linka algum hábito que a gente já tem, algum momento que a gente já tem na nossa rotina. Então, um exemplo que eu sempre dou, que eu queria reforçar com vocês, você pode linkar ao hábito, por exemplo, da alimentação. Você determinar os seus momentos sagrados, como eu chamo, que são os momentos que a gente não vai permitir que o celular entre na nossa rotina. Então, um dos momentos sagrados que a gente deveria colocar é o momento das nossas refeições. Então, se eu estou sozinho, se eu estou em família, se eu estou num restaurante, não importa. Qualquer lugar que eu estiver, se eu estou no momento da minha refeição, eu quero estar sem o celular. Então, quanto mais distante o celular estiver, ou seja, se ele não estiver na mesa, mas estiver acessível, você tem a tentação, às vezes, de pegar para colocar alguma pergunta no Google, para colocar alguma coisa na agenda, fazer alguma pesquisa, às vezes até de um comentário que você teve na mesa. Então, o ideal é que ele esteja o mais distante fisicamente possível, né? As pesquisas mostram que quanto mais perto, maior o nível de distração, seja estudando, seja comendo, e quanto mais distante, menor o nível de distração, e, portanto, maior a chance de você se entregar plenamente naquele momento presente, tá? E outros horários que eu indico para vocês é o horário de acordar, então a gente evitar a primeira hora do dia, não deveríamos pegar o celular, nem 1 a 2 horas antes de dormir, para não atrapalhar nosso ciclo do sono. Então, determine esses momentos sagrados, sigam essas sugestões desses 3 momentos, ao acordar, antes de dormir e hora da refeição, e sejam firmes. Repitam esse hábito ao longo dos dias, porque hábito significa que a gente precisa construir a partir da repetição. Não adianta você fazer num dia e não fazer no outro, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa frequência. Nos seus momentos de lazer, determine quais são esses momentos de lazer, você deve deixar o celular preferencialmente em modo avião. Por exemplo, você pode começar determinando que domingo à tarde é um horário que eu não quero olhar o celular. Não estou achando tempo para terminar aquele meu livro, não estou achando tempo para terminar uma arte que eu comecei durante a semana, não estou achando tempo para escrever, seja qual for a arte que você gosta, atividade manual, determine esse horário de lazer e desconecta do celular, tá? Ou coloca no modo avião. Você pode fazer um passeio, por exemplo, com a sua família e dizer, olha, eu não quero ainda abrir mão de tirar foto. Eu quero tirar foto dos meus passeios, eu quero fazer os registros. Ok, mas você pode fazer isso estando no modo avião, de modo que você consegue tirar as fotos, mas você não vai estar acessando a internet. Então você está com a máquina fotográfica, na verdade, na mão e não com o celular completamente ativo. Então isso vai evitar aquele vício que algumas pessoas têm de que vivi, tem que postar. Tirei a foto, tem que postar na mesma hora, entende? Então você vai começar a fazer uma espécie de desmame do celular, até o momento que você conseguir realmente deixar o celular no carro ou em casa, quando você for fazer aquele passeio com seus filhos ou com sua família. Mas se para você hoje é muito difícil não levar o celular, porque você gosta de registrar os momentos, gosta de tirar fotos, então faz essa transição. Leva no modo avião, tá? Outra coisa, você também, é importante a gente começar a vivenciar algumas experiências sem a presença do celular. Então, numa caminhada, por exemplo, será que você precisa mesmo do celular numa caminhada?
15 minutos perto da sua casa, num horário mais vazio, num local que já seja permitido você fazer uma caminhada. Então, é importante você começar a refletir se eu estou levando o celular realmente porque eu preciso ou porque eu estou meio que viciado de estar sempre com o celular perto, porque eu acho que alguém pode querer me ligar. Então, será que aqueles 15 minutos ou 30 minutos de caminhada, aquele momento de lazer que você deveria aproveitar ao máximo, sozinho, curtindo, você precisa estar dividindo a sua atenção com o celular? Então, tenta pensar nesses momentos, nessas experiências no seu dia a dia de lazer que você pode exercitar e ficar sem ele, tá? Como é que a gente provavelmente vai se sentir depois? Provavelmente vocês vão se sentir no início incomodados, vocês vão achar difícil, mas porque a gente sente falta, né? É o que a gente chama do FOMO, o Fear of Missing Out. A angústia, a ansiedade de não estar acompanhando o que é que está acontecendo no digital, é a live que eu perdi, é a mensagem que eu não li, é o e-mail que está chegando na minha caixa de entrada. Então, é normal que a gente tenha essa sensação no início, tá? Mas o resultado, gente, desse esforço, tá? Que se vocês tiverem dedicação, vocês vão perceber uma vida com muito mais cor, com muito mais liberdade, vocês vão ter muito mais possibilidade de viver as experiências daquele momento. É como você, por exemplo, pensa você ir fazer uma caminhada no mar, na areia, né? Então, se você está com o celular, olhando, tirando foto e postando na rede social para ver o que os amigos vão falar do passeio, é diferente de você vivenciar a sensação da areia nos seus pés, a sensação da água batendo no seu tornozelo, a sensação do vento batendo no seu rosto, a sensação do calor que o sol vai trazendo para o seu rosto e para o seu corpo, com aquela brisa gostosa do mar. Então, essas sensações a gente desperdiça, deixa de viver, porque a gente está, às vezes, conectado demais ao celular. Então, a minha proposta para a gente encerrar hoje aqui é: vamos aprender a nos desconectar um pouco mais, para que a gente possa se reconectar com essas experiências. A experiência da refeição, sentindo plenamente o sabor, o cheiro, o gosto, olhar nos olhos dos outros que estão ao redor de mim na mesa comendo comigo, as pessoas que eu mais amo, os meus filhos, o meu esposo, e não dividindo a atenção, dando resquício da minha atenção para eles, porque eu estou dividindo com o celular que está do meu lado, tá? Então, quando a gente começar a experimentar de verdade e sentir esses resultados de experiências mais ricas, mais significativas, a gente vai naturalmente se sentindo mais impelido de, opa, isso é bom, essa sensação de estar mais livre, da vida ter mais sabor, ter mais cor, ter mais brilho, a gente naturalmente vai se sentir mais motivado a dar passos mais para frente de menos online e mais offline. Okay?